Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Godoy e você está no Imigrantes. Hoje nós vamos falar com uma brasileira que escolheu Portugal como sua casa e tem ajudado centenas de mulheres na sua jornada empreendedora. Uma entrevistada de hoje é a Rijarda Aristóteles, que é presidente do Clube das Mulheres de Negócios de Portugal. Rijarda, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, Juliana. Eu que agradeço. Esse programa Imigrantes, eu acho ótimo. É um título assim que você, olha, tirou da cartola, porque é muito interessante, Imigrantes, né? Então, assim, é muito bom. E estou bem feliz aqui da gente ter um momentinho para trocar impressões, ideias, não é? Sobre esse movimento todo que as pessoas luso-falantes, vamos dizer assim, têm feito pelo mundo. Então, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história e como é que você chegou até Portugal. Opa, com o maior prazer, com o maior prazer. Então, eu sou, como você já disse, Rijarda Aristóteles, sou cearense, não é? E não dá para contar a história, porque quem já passa dos 50 tem um currículo tão grande que é melhor você nunca fazer essa pergunta, meu amigo. Senão você arrisca... A gente só conta os melhores momentos. Pois é, mesmo os melhores momentos. Então você arrisca passar 3 programas, não é? Mas eu vou te dizer, assim, eu sou uma pessoa muito feliz. Então isso é um primeiro ponto, assim, uma constatação. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito tranquila. E em 2014, fazendo um pouquinho de estudo, eu sou também internacionalista com especialização em construção de cenários. Em 2014 eu resolvi fazer o cenário do nosso país, Brasil. Morava em Fortaleza, marido músico, com escola de música em pleno funcionamento, filho na escola e tal. E aí eu caí na bobagem de fazer um estudo do cenário do nosso país, né, naquele ano, e vi que a situação ia ser bastante complicada. Os dados ali estava apontando para uma situação que era bastante desafiadora. E aí eu lembro que em janeiro de 2014 eu disse, marido, Giovanni, que é o nome do meu marido, é hora de levantarmos voo, não é? Porque aqui talvez não dure a Copa do Mundo, e como de fato, não é? E aí nós começamos, ele é italiano, e nós começamos a procurar então alternativas. Claro que fizemos a primeira ideia, ir para a Itália. E fui fazer lá o meu estudo lá do país e vi também que ali não era o melhor caminho. E aí eu fui para a Inglaterra, para a França, e cada um aparecia com uma situação que para mim não era interessante, com filho pré-adolescente e, enfim, não me agradava. E aí eu acabei olhando para Portugal, que, confesso a você, não fazia parte dos meus planos. Quando eu cheguei aqui em Portugal e fui manusear os dados, percebi que sim, aqui existia uma luzinha no final do túnel. Havia aqui uma certa concertação de forças para que Portugal desse certo, né? E aí eu, optei em vir para cá, né? E aí resolvi dar-me de presente um doutoramento. Vou fazer um doutorado. Pronto, está na hora já de fazer alguma coisa, me dar de presente um doutorado era algo que me fazia muito sentido à época, e é muito bom estudar, não é? Eu recomendo absolutamente, quem tem condição de fazer, que faça. Eu vim para cá, então, para fazer essa ideia, Juliana. Vim para fazer o meu doutoramento. E comecei muito bem. Sou a primeira bolsista 100% gratuita da minha universidade, aqui de Portugal. Então, ainda tive esse privilégio, né, de ter um bom projeto para que me fosse concedida uma bolsa de estudo, e eu digo, ok, vou fazer isso. Dentro da universidade foi que eu comecei a perceber que existia um gap ali que precisava ser resolvido. Então, assim, para resumir um pouquinho a minha história, quer dizer, sempre fui empresária lá no Brasil, resolvi fazer um sabático no início do ano 2000, né? Isso, de certo modo, aquietou minha cabeça, e por isso é que em 2014 eu resolvi, baixando toda a minha expectativa e ansiedade, que é praticamente inerente a todos que empreendem ou que são empresários, né, dos grandes aos menores, todos nós temos essa ansiedade. E aí foi que eu me dei esse intervalo de tempo para fazer o meu doutoramento. E cá estou já há quase 9 anos, né, nesse país que me acolheu de uma maneira muito gentil e generosa, não é? Então, cá estou eu.
E essa sou eu. Eu fiquei curioso quando você falou que olhou os dados e por que Portugal fazia sentido, etc. O que você olhou, né? Assim, acho que muita gente tem esse sonho também de, né, ou esse desejo de morar fora, etc. Né? Como é que você se organizou? O que você olhou? Foi economia? Foi qualidade de vida? Quais foram os critérios que você usou para tomar essa decisão? Ai, que ótima pergunta. Nunca, as pessoas às vezes não me fazem essa pergunta. É ótimo, Juliano. Então, o que acontece? Quando você vai fazer a construção do cenário, você tem alguns parâmetros, né? Primeiro é a economia, claro, e depois, quase que no mesmo nível, a questão política, né? Aqui o que me chamou muito a atenção foi o acerto que estava havendo naquele momento, que é que eles usam um nome muito interessante, geringonça. Geringonça é quando você junta várias forças para um mesmo caminho. E foi isso que eu percebi aqui. Eles estavam exatamente nesse momento dessa concertação de forças políticas para tirar, ou para pelo menos minimizar a crise que Portugal vinha já de um período de 2006, 2008, não é? Vinha passando de uma maneira muito assertiva, como o mundo inteiro, mas Portugal sofreu bastante, né? Então eu percebi ali que poderia dar certo porque estava havendo essa concertação, né? Essas forças, né? E estávamos também num momento muito interessante aqui na Europa, que era exatamente dessa pujança da União Europeia. Muitos investimentos, projetos muito interessantes, e Lisboa, que foi para onde eu escolhi vir, nós escolhemos, é uma cidade muito interessante. Ela tem uma qualidade de vida, na minha época, quando eu cheguei, ainda muito mais do que agora, não é? Agora está um pouco inflada, não é? Mas assim, você tem qualidade de vida, você tem algo que para mim naquele momento fazia muito sentido, que era a sensação de segurança. Então, existia essa sensação de segurança, quer dizer, os índices, de assalto, enfim, dessas coisas que nós conhecemos, eram muito baixos, não é, em relação, sempre tendo como comparação, como é óbvio, o país onde eu estava, que era o Brasil, não é? E uma cidade, diferentemente, por exemplo, da França, que havia um perigo muito grande da direita xenófoba, com muita xenofobia na época, não é, com a grande possibilidade de ganhar. Não é? Na Inglaterra, o terrorismo se fazia presente ali de uma maneira também muito rigorosa, e a Itália, que foram os 4 países basicamente que eu penso que eu construí o cenário, não tinha jeito de ver luz no final do túnel, como ainda está com a velhinha muito pequena, né? A luz muito baixa lá na Itália. E Portugal é um país muito afeito à paz. Então você não tem grandes questões aqui, por exemplo, com o terrorismo, com a xenofobia não é tão gritante como é na França. Então, assim, tudo isso começou a me despertar um interesse e eu disse, pronto, aqui é um país que eu posso crescer meu filho. Foi esse, basicamente, né, nós que somos pais, a gente, quer dizer, levamos sempre em primeiro lugar em conta o que é melhor para os filhos. Né? Então, ali é o nosso primeiro paradigma, não é? E aí eu disse, esse país eu quero crescer meu filho. E me chamou muita atenção, na época, Juliano, por exemplo, a escola é pública mesmo, e escola de qualidade. Então, o que eu gastava lá no Brasil com escola, porque lá no Brasil a gente tem, quer dizer, quem tem um pouco mais de coisa, não deveria ser, eu sou oriunda de escola pública, infelizmente caiu um pouco a qualidade, né? E a questão da saúde. Então, esses 2 pilares que são fundamentais, quando se tem família, né, principalmente, aqui eu encontrei resolvidos. Então, por isso foi que eu decidi apostar minhas fichas aqui. E como que é o ambiente de negócios aí em Portugal? É um país que incentiva o empreendedorismo ou é um país mais burocrático como o Brasil? Eu confesso que olhando de fora, assim, né, se eu tivesse que falar, vou começar vou empreender, Portugal não estaria na minha lista de top 5. Nem na minha. Não é esse o principal atrativo, não era, e ainda, quer dizer, se caminha muito, você vê muitas ações no sentido de colocar Portugal neste mapa do grande desenvolvimento dos negócios, mas ainda nós estamos a caminhar, não é? Agora, eu digo sempre assim, Juliano, claro, é completamente diferente do mindset nos Estados Unidos, completamente diferente, né?
que eu vejo muito mais parecido com o Brasil, vamos dizer assim. Aqui não, aqui é uma coisa mais... se você leva em conta somente os negócios, embora tenha mudado, volto sempre a frisar, você talvez não escolha, ok? Entretanto, o que é que hoje, principalmente depois da pandemia, a pandemia eu acho que foi um grande paradigma para a humanidade de um modo geral. Nós começamos a pensar em outras coisas, alargamos a visão, não é? Então, se você começa a pensar, por exemplo, em qualidade de vida mesmo, não é? Segurança mesmo, menos situações desafiantes em cima do que eu tenho que ter, eu tenho que comprovar as coisas, eu tenho que aparentar ser uma coisa, enfim, não é? Que nós sabemos que no mundo dos negócios ainda tem muito isso. Então, quando você leva em conta outros critérios, você acaba nos somando tudo. Portugal é uma excelente opção. Com a tua visão mais holística, né? Quando você coloca outras coisas aí no seu cenário, Portugal acaba despontando. Que legal. Bom, aí resolveu para Portugal, fez um doutorado e aí de repente resolveu fundar o Clube das Mulheres de Negócio em Portugal. O que é esse clube? O que vocês fazem? Né? Para que serve o clube? Nós aprontamos muito. Pronto, quando eu vim fazer então esse doutorado, como eu ganhei bolsa, eu não podia trabalhar, não é? Então, eu resolvi passar um ano para me apaixonar por Lisboa, porque, gente, eu não gostava de Lisboa. Ah, por quê? Não, triste. Eu passei aqui, 2004, eu vinha a passeio e voltei, assim, quase que no mesmo pé. Achava Lisboa triste, suja, estranha, não fazia sentido para mim. Então, quando nós decidimos vir para cá, e eu tenho sempre assim que nós temos o poder da escolha. Nós podemos escolher, inclusive, amar. Nós podemos escolher, inclusive, não amar. Né? Basta a gente direcionar o que é que nós queremos, que a gente consegue resolver tudo internamente e justificar aquilo. Okay? Então, eu disse, eu vou ter que me apaixonar por essa cidade, já que eu vou morar nela. Não tem jeito, né? E aí foi. Então, eu decidi com meu marido de nós vivermos um ano como turista aqui. Conhecendo Lisboa, procurando ver os detalhes de Lisboa, procurando apreciar o céu, que é belíssimo, o céu de Lisboa, conhecer a história. É uma cidade extremamente histórica, não é? E tu sabe que eu me apaixonei perdidamente por essa cidade. Apaixonei-me tanto que acabou gerando esse livro aqui que não existe mais, né? Tá todo super esgotado. Então, assim, foi um processo. Eu levei 9 meses para me apaixonar por essa cidade. 9 meses. Fiz milhares de fotos, procurando exatamente aquilo que pudesse me tocar, né? E foi. E eu acabei concretizando que deu como origem, como filho, este livro, Viver e Amar Lisboa, onde, além de eu contar as belezas que eu aprendi a ver em Lisboa, decidi ver e vi, não é? Eu comprovo que, por exemplo, minha família, trocando, eu economizei 40% do que eu gastava no Brasil. Então, isso também é algo que faz uma diferença, né? Uma diferença muito boa, 40%. E aí isso foi muito forte. Aí, depois desse ano, 2016, terminei, fiz esse livro. E aí eu comecei a ver dentro da própria universidade, Juliano, algo que começou a me incomodar, que era muitas mulheres fantásticas em seus países, Brasil inclusive, Brasil, França, Itália, enfim, muitos países. Quando chegavam aqui, elas meio que deixavam de ser quem elas eram e se transformavam em algo que eu não entendi muito. Então, por exemplo, eu vi empresárias que tinham um determinado posicionamento no Brasil, chegava aqui e ia trabalhar em situações que não era de acordo com a capacidade, inclusive, dela. Ela pegava trabalhos que eu achava, como assim? Não é? E foi aí, isso me despertou e me deixou muito incomodada. E aí eu comecei a juntar essas mulheres em um grupo, que eu chamei Grupo Mulheres de Negócios, né, para trabalhar exatamente esse mindset que eu achei que estava completamente desconectado de quem elas eram. E esse grupo de 2016, 2017, foi num crescendo, evoluiu,
mas nós nos encontrávamos uma vez ao mês para conversarmos sobre negócio. Não podia falar de brinco da outra, do papagaio, do filho, não era proibido falar de assuntos que não fossem ligados ao negócio, à empresa, ao emprego, enfim, a network. Por isso que em 2020, quando o clube nasce exatamente no dia 9 de março de 2020, não é? Porque ia ser a primeira vaga de lockdown de Portugal. Então, era o primeiro lockdown. Dia 11, Portugal entrou no primeiro lockdown. Dia 9, nós fizemos o que seria a última reunião do grupo. Presencial. Presencial. Porque ia entrar todo mundo, né? E eu digo, acabou o nosso grupo. Só que ali, naquele momento, assim, foi um insight, ou iluminação, ou eu dei o nome que dei. Eu percebi que, primeiro, estava ali nascendo um grande negócio. Segundo, que as mulheres seriam as mais atingidas com o lockdown, com o fechamento, não é? Com a pandemia, de um modo geral. Ninguém imaginava que fosse demorar tanto. Nem os mais pessimistas imaginavam que essa pandemia colocaria o mundo de joelho por mais de 2 anos. E aí eu percebi que ali eu poderia fazer uma diferença na vida, não só daquelas mulheres, mas de outras mulheres, dando-lhes possibilidade, esperança, não é, de crescer negócios online, através da plataforma. E eu decidi ali criar, então, o Clube Mulheres de Negócios Portugal. Então, foi um clube que nasceu de uma necessidade objetiva do público que eu já lidava diretamente, né? É tanto que 2 meses depois, maio, eu já tinha um site, quase uma plataforma, já tinha uma estratégia, uma estrutura, um plano de negócios e a primeira embaixadora do clube pago. Ok? Porque antes era um grupo, não era pago. E aí eu resolvi fazer um negócio, criar ali o meu negócio também, porque eu também iria entrar em lockdown. E pronto, e até mesmo eu dava aula em universidades e tal, mas pronto, com lockdown não ia poder mais fazer, enfim, tinha que ser também tudo online. E foi daí que nasceu o nosso Clube Mulheres de Negócios Portugal, nesse 9 de março de 2020, como eu digo, é um filho predileto da pandemia que deu certo. Mas vários negócios deram certo, né? Vários negócios deram certo nesse período. Não, e é interessante ouvir isso, porque acho que esse cenário que você descreveu das mulheres que, principalmente quando vão para fora, elas meio que perdem um pouco da sua identidade, né? Eu tenho visto isso bastante com as pessoas que eu entrevisto, eu vejo no dia a dia, e acho que as mulheres passam por um processo de reinvenção, né? Porque elas tinham um certo estilo de vida, uma certa rotina, né? Uma certa estrutura no Brasil, e quando elas vão para fora, qualquer que seja o país, é muito diferente, né? Principalmente se elas vão acompanhando o marido, se é o marido que, sei lá, que é transferido, etc, né? E aí o esposo tá lá, né, no dia a dia do trabalho, etc. Eu vejo que as mulheres, elas realmente precisam desse apoio para meio que ajudar nesse processo de condicionamento, né, de adaptação ao novo país. É mesmo isso. Tem toda a razão, né? E até sim, porque como bem você disse, percebe. Quando nós saímos do nosso habitat, então assim, a gente tem primeiro a nossa zona de conforto, né? Quer dizer, a gente conhece tudo, tem funcionários e funcionárias, aqui você não tem isso aí, é muito difícil você ter funcionários de casa, não é? Colaboradores de casa, quando tem, é muitíssimo caro, não é? Chega a ser proibitivo. Então, e não tem exatamente esses relacionamentos que nós temos no nosso lugar. Isso é tão sério, Juliano, e isso muito bem que você percebeu, que o que é que nós fizemos dentro do clube, né? O clube hoje, ele está em 12 países, não é? Em 4 continentes. Nós temos 2 anos e qualquer coisa de meses. Mas estamos com 232 embaixadoras nesses países. Quando a gente percebe isso daí, não é? Quando nós percebemos isso daí, que as mulheres têm esses paradigmas a serem vencidos, nós criamos por exemplo, dentro do nosso clube, um espaço para a saúde emocional. Então, nós temos dentro do clube um núcleo de saúde emocional
que é oriundo de um instituto que eu presidia no Brasil, que se chama Instituto Internacional de Inteligência Emocional Feminino. Então, eu era líder desse instituto, né? E aí, um pouco que nós criamos, dentro do Clube Mulheres de Negócios Portugal, um espaço, uma área para trabalhar esse lado emocional, tanto das nossas embaixadoras, que são as mulheres de negócio, como as empreendedoras, né? Empreendedoras e profissionais liberais também, que estão dentro do clube. Porque se a gente não trabalhar, não tiver essa visão, né, de que nós, principalmente nós mulheres, os homens também, nós somos seres emocionais. Algum dia lá atrás disseram que emoção é coisa de gente fraca, frágil. Não é verdade. Emoção é absolutamente humano, né? Então você vê muitas vezes que também é uma construção e a gente precisa desconstruir muitas coisas. Mas para o próprio homem, foi criado, foi construído uma ideia de que emoção é coisa de mulher, né? Então isso também faz com que o homem sofra. Sofre porque o ser humano tem emoção. E nós mulheres sempre foi usado a emoção como algo negativo para que nós não ascendêssemos aos postos de liderança dentro das organizações, né? Não pode dar porque ela é emocional, ela tem filho, quer dizer, tudo que é absolutamente da natureza humana foi construído em algum momento dentro desse processo da evolução, entre aspas, da humanidade, de que era negativo, não é? Como nós mulheres somos o ser do ser, isso recaiu muito pesado sobre nós. Então, por isso é que nós criamos dentro do clube esta área, esse espaço de trabalhar as emoções das mulheres que lá estão. Saúde emocional hoje é fundamental. A empresa que não pensar nisso está dando tiro no pé, porque vai perder o que o que ela tem de melhor, os seus ativos mais preciosos, não é? Vai perder, seja homem, seja mulher. Se a empresa não pensar que os colaboradores são seres humanos e, portanto, emocionais, eles vão perder. Deixa eu voltar um pouco. Você falou que vocês estão em 12 países hoje, né? Sim. Qual que é o tamanho do clube? Quantos membros vocês têm? Então, nós temos assim, nem todo mundo pode entrar no clube. Então, assim, não é um clube que você aperta o botão e entra, enfim. Legal, então conta um pouquinho pra gente, então, como é que você faz pra virar membro, né? Se assim, só pode ser mulher, né? Né? Porque assim, você falou, o nome também, né? Assim, Clube Mulheres de Negócios de Portugal, mas você falou que tá em 12 países, então acho que já pode tirar o Portugal, então, né? Vocês já cruzaram a fronteira, já. Já. É porque como foi criado aqui, não é? A gente acabou ficando. Mas hoje nós trabalhamos muito assim, é o Clube de Mulheres Luso-Falantes ou em língua portuguesa, não é? Por quê? Porque o nosso clube é algo absolutamente inclusivo, não é? Eu optei por tê-lo delimitado dentro da língua portuguesa. Então, é possível, sim, nós fazermos negócios e grandes negócios utilizando a nossa língua. Então, assim, não tem a mínima dúvida. E é muito mais confortável para nós, né, negociarmos na nossa língua do que na língua do outro, é óbvio. Então, nós criamos com esse viés, é um clube internacional em língua portuguesa. Hoje nós estamos em 12 países e não são os países que falam o português. Nós estamos hoje nos Estados Unidos, nós estamos no Reino Unido, nós estamos na França, Itália, Canadá, Suécia, México. Então nós estamos, Brasil, Portugal, estamos espalhadas por esses países todos, não é? Como embaixadoras nós temos esse alcance, porque dentro do clube você ou é embaixadora ou você é empreendedora. Tem esses dois níveis. Okay? Então, embaixadora é a mulher de negócios, aquela que faz negócios e às vezes negócios grandes e médios. A empreendedora é aquela mulher, senhora, jovem que está pensando em empreender, que quer criar o seu negócio, é uma profissional liberal em mudança de carreira. E aí o que ela faz? Para ela se tornar empreendedora do clube, ela passa por um programa que nós chamamos, né, Programa Empreender Feminino. Nós qualificamos essa empreendedora para ela ingressar no clube. Por quê? Porque ela vai entrar e vai fazer negócio, vai começar a se relacionar com mulheres com certo poder.
Então, é interessante para ela e para o clube, para a embaixadora, que estas mulheres comecem a falar mais ou menos a mesma linguagem, porque senão fica uma certa discrepância, não é? Então, ela passa por esse programa, é um programa que nós estamos focadas hoje no Brasil, vamos entrar no ano que vem em África e só depois vamos entrar em Europa. Então, esse programa é um programa de 8 semanas, com uma imersão em vários pontos. Não, ela não vai aprender o ofício, ela vai aprender muito mais mindset e como se relacionar, como a questão da interculturalidade, a legalização de empresas, enfim, ela vai trabalhar esse lado com foco principalmente na internacionalização de produtos e serviços ou empresa. E aí ela entra no clube e passa um ano vivenciando o network e o relacionamento empresarial. Aí sim, depois provavelmente ela migra para embaixadora, certo? Então, e as embaixadoras, por outro lado, elas entram como? Quando elas são convidadas por outras embaixadoras. Ou quando elas entram no site, elas podem se inscrever, mas elas passam por um pequeno processo de uma conversa, de entender o que é que ela quer aqui. Nós temos um código de ética muito rigoroso, um código de conduta, princípios. Então, ela tem que assinar ali que ela vai... Por exemplo, o nosso clube ele não é sexista e isso é um critério para entrar nele. Então, a mulher não pode ser sexista. E confesso só a título de ilustração, que logo no início eu convidei uma embaixadora que já tinha pago para ela se desfiliar ao clube. Devolvi o dinheiro dela. Porque ela disse que não era sexista e eu vi no LinkedIn um artigo dela não muito simpática, não é? E trazendo temas que não tinha muito a ver com a própria gênese do clube. Então, isso é não ser sexista. A outra é ser protagonista, não ter vitimização. Vitimização é terrível para qualquer ser humano e para a mulher, então, não é? E a outra é aceitar fazer negócios na língua portuguesa. Não é? Então, assim, esses são os 3 principais critérios, não é, que a embaixadora assume quando ela entra no clube. Então você tem 2 tipos, é como se fosse um membership, é isso? Tem 2 tipos de membership, uma inicial, né, empreendedora e uma, sei lá, premium embaixadora, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, sim. Entendi. E tem que ter, e passa por algum processo de qualificação para entrar, ou enfim, quem estiver ouvindo a gente agora e quiser, enfim, se tornar membro do clube, só entrar no site, se afiliar, como é que funciona? Sim, nós temos, por exemplo, hoje nós temos gravitando em torno do clube, que recebem as nossas comunicações, entram inclusive na própria plataforma do clube, nós temos em torno de 2.000 mulheres. Não são membros do clube, então assim, elas não participam das nossas ações internas. Para participar, ela tem que ser embaixadora ou empreendedora do clube. Okay? Então ela pode ir no site clubemulheresdenegóciospt.com e ali ela vai ter todas as informações de como tirar proveito nessa rede internacional, porque, olha, Juliana, não sei se você concorda comigo, mas hoje, cada dia mais, nós buscamos as tribos, nós procuramos ali nos acoplar em quem faz sentido, em quem pensa parecido, em quem tem negócio semelhante, em quem tem valores, objetivos de vida semelhantes. Senão não faz sentido, né? Então o clube é um pouco isso, nós somos mulheres, a grande maioria, quando embaixadoras, são 40 mais, então são mulheres que já pagaram seus preços, têm um determinado nível socioeconômico e cultural. Então, assim, já temos ali, fazemos muitas, por exemplo, no programa Empreender Feminino, sempre que eu fecho uma turma paga, eu ofereço uma de igual intensidade e qualidade, graciosamente para uma instituição. Então, assim, então a gente tem essa responsabilidade social que eu acho que faz os olhos brilharem, não é? Gente, a gente precisa cada dia mais disso, de fazer com que os nossos olhos brilhem, que o coração acelere, porque do jeito que está é confuso, né? Com tanta coisa que a gente tem que vencer, por exemplo, guerras,
violências, né? As mulheres sendo atacadas de várias formas, mulheres sendo, porque tem um cabelo fora de uma Do touca, padrão. um padrão, uma coisa que nem puxa vida, é morta assim, a pancadas, como se não fosse humano, como quem estivesse ali não fosse dois seres humanos. Então, assim, nós ainda temos um longo caminho para nós encontrarmos a nossa estrada. Então, se nós pudermos hoje valorizar pequenas coisas, pequenas emoções, fazer grandes gestos para quando a pessoa precisa, eu acho que faz muito sentido e faz um bem danado a gente, não é? Conta mais um pouquinho para mim sobre os benefícios de se filiar ao clube, né? Porque você falou, obviamente é um network, você tem acesso, né, a uma rede network muito grande, né? E acho que eu ouvi também treinamentos, né? Porque você falou assim, olha, as pessoas que entram, as embaixadoras, elas têm uma carga de treinamentos. Então, conta mais um pouquinho sobre os benefícios do clube. Os benefícios, eles são vários e variados, não é? Primeiro, assim, essa coisa da tribo, de estar num lugar seguro para fazer negócios. Negócios feitos entre nós. Então, o que a gente tem percebido? Quando eu coloco 3 mulheres juntas numa sala, sai negócios. E bons negócios, né? Então, nós fazemos muitos negócios. 70% das nossas embaixadoras fazem negócios entre elas. 70%. É altíssimo esse nível. Eu não conheço outro percentual assim que seja além deste, não é, de negócio gerado dentro de um próprio grupo. Não é? Então, a gente senta ali. Nós temos assim, uma estrutura, ela é muito enxuta, muito focada, o clube não tem desperdício de tempo. Nós temos uma reunião por mês de 1h30, de 1h30 a gente termina. Tá vendo? Às vezes a gente fica batendo papo, mas terminou a reunião. Nessas reuniões sempre nós temos uma espécie de, não seria treinamento, mas é uma troca de conhecimento, né? Por exemplo, na última quarta-feira, nós nos reunimos sempre na primeira quarta-feira de cada mês. Nessa primeira quarta-feira agora de dezembro, nós trouxemos a presidente do Instituto do Capitalismo Consciente, que durante todo o ano de 22 embasou as nossas discussões. Foram 12 grandes conversas advindas a partir do capitalismo consciente, e ela fechou. Então nós discutimos desde ESG, como internacionalização, como negócio circular, negócio criativo, interculturalidade. Então nós trazemos os grandes temas que são importantes para os negócios das nossas mulheres. E em seguida nós entramos em salas de network. Né? Então esse é o nosso grande momento, onde a gente divide em várias salas, sempre coordenadas por uma embaixadora master do clube, uma que responde, que organiza, que coordena, não é? Nós percebemos também, depois de 1 ano e meio mais ou menos de estudo e pesquisa, que não adianta, nós mulheres somos diferentes do homem, inclusive na maneira de fazer network. Para nós é uma agonia, literalmente, pitch de elevador. Nós não conseguimos falar nada em 1 minuto, gente, é impossível, não é? Então, ao invés de brigar com isso, vamos acalmar isso e tentar resolver, não é? Não tem necessidade da gente criar essa ansiedade na mulher. 1 minuto para nós é terrível, né? Então, por quê? Porque nós temos normalmente uma experiência brutal em tudo. Mulher normalmente, principalmente a partir dos 40, ela tem um histórico extraordinário. Então, o que nós fizemos? Sempre quando nós vamos trabalhar o network e vamos de uma maneira mais assertiva colocar em prática ano que vem. Isso foi o resultado da nossa pesquisa. Que a mulher, nós temos que entender que a sinapse da mulher funciona assim. Okay? Isso é realidade. Isso é ciência, não é mágica, é ciência. Não é defeito, é ciência. Então, assim, nós falamos muito rapidamente e temos uma capacidade muito grande e isso é mais-valia. Então, o que nós vamos fazer? Nós estimulamos a mulher na hora do network de ela escolher um assunto. Ela não precisa falar que ela faz isso e aquilo, porque quem faz tudo não faz nada. Então, assim, escolha um e me convença porque eu devo fazer negócio contigo. Então, isso daí tem feito uma revolução extraordinária, né? Porque a gente acaba dizendo assim, durante 1 ano eu tenho 12 oportunidades de fazer negócio a partir do que eu tenho.
né? Então, esse é o jeito do clube fazer network, né? Nós estamos, e isso foi fruto de 1 ano e meio de pesquisa mesmo, em prática, em loco, né? Então, isso nós fazemos uma vez por mês, na primeira quarta-feira, essa reunião com conhecimento e network, e na terceira quarta-feira, nós temos 2 reuniões globais por mês, nós fazemos 45 minutos de network só. Terminou 45, fecha. Por quê? Para que nós, inclusive, aprendamos cada vez mais a utilizar melhor o nosso tempo, tá certo? Então, nós temos essa lógica, não é, que nós temos que aprender. Inclusive, o homem tem muito a nos oferecer de percepção em relação a isso. Então, assim, é ser mais objetiva naquilo que realmente importa. Então, nós temos 45 minutos, cai ali a conexão e deu, não é? Assim a gente aprende. Fez, não fez, não faz mais. Não faz mais, vai para a próxima. E você disse que 70% das embaixadoras fazem negócio entre elas, né? Você tem algum, talvez assim, exemplo de negócio que você pode dar que surgiu do clube ou não? Acho que ia ser interessante, assim, compartilhar para fazer isso mais tangível para quem está ouvindo a gente. Sim, nós temos, por exemplo, Brasil e Portugal. Nós temos a maioria das nossas embaixadoras, né? A maioria do Brasil, como é óbvio, e a segunda maior delegação é de Portugal. Nós estamos criando muitas conexões de negócio entre as mulheres aqui de Portugal com o Brasil. Por exemplo, escritórios de advocacia. Nós já abrimos, por exemplo, nós temos aqui que é uma advogada portuguesa muito interessante, Luísa Braz, que já abriu 2 negócios lá no Brasil. Nós temos a Catarina Zúcaro, a mesma coisa. Uma que trabalha com a parte de cozinha lá no interior do Ceará, fez uma parceria aqui, ela está ministrando cursos de cozinha cearense aqui, online, né? Então, assim, a gente tem muitas, são essas conexões, esses negócios que vão acontecendo, não é? E, assim, do ponto de vista de produto físico, uma embaixadora nossa de Brasília, que tem uma grande casa de vinhos lá, fez um negócio gigante aqui com a quinta daqui, e as 2 estão, assim, já exportando para outros países. Que legal. Tem muito isso, assim. Muito, assim, surgem muito, assim, olha, a parte de imóveis também, assim, mesmo lá no Brasil. Então, tem a Mary Claire, que tem uma rede de imobiliárias lá em São Paulo, fez negócio com aquele lá de Pindoretama, no Ceará, para fazer representação e fazer negócio, e as 2 estão fazendo, já abriu também uma outra aqui em Portugal. Então, assim, você vai fazendo essa triangulação, que é muito interessante, né? Lá do México, a mesma coisa. Então, assim, a gente vai criando, tem muitas coisas acontecendo. E nós, uma vez por mês, a cada 3 meses, a cada 3 meses, nós mensuramos tudo o que acontece no clube. Então, nós temos os dados, assim, que são importantes, não é? Para demonstrar, né, que acontece mesmo. Que bacana. E talvez assim, mudando um pouco de tema, mas eu queria que você contasse um pouco como é a comunidade brasileira em Portugal. Assim, é uma comunidade forte que se ajuda ou não? É cada um meio que foi aí e tá por si tentando construir a vida? Como é que é esses brasileiros que vão morar aí? Olha, Juliano, a leva que veio agora, de um tempo para cá, né? Logo depois que eu vim, é qualitativamente diferente do que veio antes. Antes havia uma migração brasileira muito para serviços de base, não é? Aquele serviço mais que às vezes o próprio nativo não quer fazer. Hoje em dia não é. Hoje em dia nós temos uma comunidade brasileira aqui que quase está determinando alguns rumos, não é? Aqui, não é? Então tem muita gente que tem muito dinheiro, com conhecimento, são doutores, são pessoas muito letradas e também com boa dose econômica. Então muda completamente a forma. É claro que tem os grupos, não é?
São os grupos como acontece aí, como acontece ou lá no Brasil, como acontece aí nos Estados Unidos. Os grupos vão se organizando por interesses, vamos dizer assim, não é? Do ponto de vista das mulheres, dessas mulheres do clube, que são mulheres médias, nem estão no topo, nem estão aqui na base, as embaixadoras, né? São as mulheres que eu chamo de médias, estão ali no meio da pirâmide. Nós temos um processo não digo de ajuda, mas de muita troca. Então, assim, sempre quando chega uma brasileira, a gente sempre... o que é que você acha de eu fazer isso? Para onde eu vou? Aonde eu encontro? Escola de filho. Então, tem muito essa organização, e inclusive as nossas advogadas, que eu já citei, tanto a Luísa quanto a Catarina Zúcaro, a Carla, enfim, elas inclusive ajudam muito nesse sentido da informação, né? Então, pronto, e tem esses dois aspectos, dos grupos mais fechados, e tem aquele grupo mais elástico, mais alargado, que tem uma certa mobilidade, não é? Então a gente acaba por perceber que há um certo reconhecimento e uma ajuda, que eu não gosto muito da palavra ajuda, mas nesse caso porque as pessoas chegam e precisam de fato, né? Então, a diferença talvez seja essa, é que vem hoje um brasileiro e uma brasileira muito mais qualificados, não é? E aí, quando chega aqui, tem um outro tipo, inclusive, de recepção. Que bom, que legal. Regiane, super interessante, acho que tem bastante coisa legal que estão fazendo, parabéns pelo trabalho, né? Para a gente encaminhando aqui para o final, eu tenho um quadro que eu chamo de rapidinhas, então são 4 perguntinhas, me diz meio que a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Tá. Vamos lá, primeiro assim, você já está aí há quase 9, 10 anos, o que você ainda sente falta do Brasil? Das pessoas, né? Assim, eu sou uma apaixonada pelo meu país, né? E sinto mesmo, assim, sinto falta muito do calor do Brasil. Não só, agora está chovendo, mas assim, não só do clima, mas das pessoas, né? Nós somos pessoas mais alegres. A alegria do brasileiro é algo que eu acho que faz falta em qualquer lugar do mundo, não é? Quando a gente não está pronto no nosso lugar. E o que você descobriu aí em Portugal que agora você não vive sem? Que é possível viver sem sobressalto, tá? Então, essa sensação da segurança que aqui tem, eu não troco por nada no mundo, mesmo. De verdade, assim. Qual é o seu lugar para você, ficar aqui em Portugal? Posso viajar o mundo inteiro, mas aqui eu tenho meu posto. Eu vou no Brasil sempre, mas aqui eu volto. E que conselho você daria para quem está ouvindo a gente e tem essa vontade, esse desejo de mudar para Portugal? Seja para empreender ou seja para viver? Olha, primeiro é que faça um planejamento. Okay? Nesse planejamento, inclusive, o conhecer a cultura. Não é porque nós falamos, teoricamente, a mesma língua que nós somos iguais. Nós somos absolutamente diferentes, né, como povo, como nação. Então, conhecer é uma forma de respeito com o lugar que te recebe. Então, para você vir para cá, conheça. Se tiver oportunidade, venha passar aqui um mês, desapegue de tudo e vá viver como vive o português. Ok? Então, assim, respeitar a cultura do outro, para mim, é a chave que abre e fecha portas. Né? Eu já vi negócios não sendo fechados por conta de palavras. Né? Aqui tem muito isso. Né? A gente tem que ter cuidado e respeito. Eu acho que é isso. Quando você decide sair do seu quinhão, né? Do seu torrão, e para ir para o outro, você tem que ir entendendo que você está na casa do outro. Não é a tua casa que aquilo ali tem regras, que as regras não são mais as tuas, que tu tem que aprender a conviver. Não, bom ponto. Isso é bem verdade em qualquer lugar que você vai. Né? E por fim, tem um livro, ou um filme, um podcast que você se inspira, gosta e queira compartilhar com a gente? Olha, eu adoro podcast, né? Então eu recomendo inclusive esse. E adoro ler, não é? E aí eu tenho assim, a minha mesa aqui de trabalho é cheia de livros, peraí. Deixa eu até te mostrar. É o seguinte, esse daqui que eu falei sobre a questão da cultura, não é? Tem esse livro aqui que eu estou terminando de ler, que chama Devida Lusofonia, da Isabela Oliveira, é uma luso-francesa, e é uma amiga minha. E ela traz aqui um perfil e onde é que nós estamos, Portugal, principalmente Portugal, onde é que está no mundo,
Mas por que que a gente tem que abrir? A outra, eu trouxe vários, viu? Outra, esse livrinho aqui, que eu não sei se você conhece, é o Gestão por Simone Gentileza, Salgado. da Simone, né? Esse livro é um livrinho pequeno, quase de bolso, mas assim, é muito poderoso, então eu recomendo também. E o outro, desculpe, Simone esteve aqui com a gente já. Simone é querida, amiga, é embaixadora nossa, né? Legal. É nossa embaixadora. E esse daqui, que é o meu livro, meu mais recente livro, chamado A Inteligência Emocional Feminina Revelada, o Código Secreto das Mulheres. Isso dá até filme. Título de filme, com certeza. Não é? Então, são esses. E por último, que aí é mais aqui, olha a quantidade. Mas está tudo aqui na minha mesa, viu? Eu uso. Essa revista aqui, que é a nossa revista, Juliana, a revista do clube, chama-se Mulheres de Negócio Magazine. Nós, com essa revista, unimos todas as nossas embaixadoras e mulheres do planeta, né, em que falam a língua portuguesa. Então, aqui eu traço um panorama, não é assim de pesquisa com número, não. Pesquisa por elas. Então, aqui tem um panorama, por exemplo, nesse primeiro, que nós trouxemos Empreender 4.0, eu tive pessoas de Angola, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Canadá, que traçam o panorama. Então, assim, tem muita coisa aí boa para ser feita, gente. E aqui o podcast, obviamente, né, que os imigrantes, que eu adorei esse nome. Não, boas dicas. A gente coloca depois referência pro pessoal acompanhar, né? Rijarda, muito obrigado. Adorei esse papo, foi super legal, aprendi bastante. Pra gente encerrar aqui, onde é que o pessoal te acha? Onde acha o clube? A hora do seu jabá aí, deixa o marketing. Olha, eu sou bem tranquila. Eu não tenho Instagram, viu, gente? Fica tranquilo. Então, mas o clube tem. Eu não tenho pessoalmente, meu negócio é outro, mas o clube tem. Então, Clube MNPT. Vai lá que acompanha bem direitinho. A mesma coisa o LinkedIn por acaso eu tenho, e tem também do clube, Rijarda Aristóteles. Com esse nome também só deve existir eu, não é? Então não é que seja um nome muito, muito fácil, não é? Então é só olhar. E o nosso site, que eu já deixei, então é o Clube Mulheres Negócios pt.com. Eu adorei também o papo, foi um papo super agradável, gostoso, nem vi a hora passar. Que bom, tomara que os ouvintes tenham a mesma sensação, tenho certeza que eles vão ter. Rijarda, de novo, queria te agradecer muito pelo seu tempo, por compartilhar sua história com a gente. Queria agradecer aqui quem está ouvindo, quem acompanhou. Eu sempre digo que o bem é o tempo mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui com a gente me enche de orgulho, de gratidão. Você também me acha no Instagram, meu Instagram é @jg.julianogodoy. Também estou no LinkedIn, Juliano Godoy. Acompanhe a gente no YouTube, youtube.com/imigrantes. Compartilha o episódio, dá um like, comenta, deixa aqui pra gente o que você achou. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui hoje e até a próxima. Tchau!